toda vez que eu começo a pensar que posso ver as marcas da graça em mim e que sou verdadeiramente salvo, ouço falar de algum hipócrita ou apóstata e fico abalado. O medo vem sobre mim como uma tempestade. Eu sou como esse tipo de pessoa? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida, quinto episódio da série Eu Sou Realmente um Cristão? E nessa série nós estamos trazendo algumas perguntas que são comuns aos cristãos. E a pergunta de hoje é essa aqui que nós vamos tratar, né? Nós já estamos fazendo uma caminhada aí com alguns episódios, né? Nós trouxemos algumas outras perguntas. Se de repente você chegou agora, vai ter o link aí da playlist para você assistir os outros episódios. Partindo para esse assunto de hoje aqui com relação a esse medo da hipocrisia, o que você poderia nos dizer aí a princípio? A, a raiz da pergunta é essa questão de quando eu olho para a queda das outras pessoas, será que eu também não estou falhando, né? Ou medo também de cair, de ser alguém que falhou. Bom, nós até falamos sobre isso na nossa última live. Nesse ponto de no mundo tereis aflições, no ponto de que nós somos pecadores e o pecador peca, isso de alguma forma não é que nos tranquiliza, mas nos coloca em nosso devido lugar. Nós seremos pegos em algum momento em falhas. Então nós não somos perfeitos. Então essa preocupação e esse tem o seu lado bom, né? Que esse desejo de estar sempre escrutinando o coração, que é algo que a gente sempre fala aqui nas nossas conversas, né? Sim, eu devo estar fazendo isso, eu devo estar lutando para vencer, né, os meus pecados a cada dia, né? Lutando ferreamente com ele, contra ele mesmo e desejando vencê-lo, mas nós vamos cair, assim como outras pessoas também caem. Alguns perigos eles vão incorrendo aí para nós, que às vezes é essa coisa de classificar pecados. Às vezes a gente classifica pecados e a pecado, pecadinho e pecadão. Lá na minha infância, lá atrás, até se tinha uma música, pecado, pecadinho, pecadão, isso não, né? Como se isso fosse possível. Pecado é pecado. Pecado, se houvesse essa classificação, o menor pecado entristece a Deus quanto o maior. Então, as consequências é que são diferentes. Então, cada pecado Deus está entristecido comigo ou com aquele que pecar. Então, nesse sentido, essas falhas, elas nos distanciam, né? Nos distanciam de Deus, nos distanciam das pessoas. Então, de novo, é preciso que nós reordenemos o processo, olhando para a cruz de Cristo e lembrando que Cristo já pagou a penalidade daquele pecado, e então trazendo-nos de volta novamente para o trilho, para que a gente continue nesse processo que a gente tem intitulado e falado sempre de santificação progressiva, Uhum. né? Então, assim, a guisa de introdução, como a gente sempre usa, pontuar isso, né? Então, quando nós olhamos, seja para nós mesmos, ou olhemos um para o lado ou para o outro, nós vamos nos deparar com pessoas que falham e que caem. Então, alguns caem, não é nem que caem, alguns estão caídos porque ainda não tiveram esse encontro com Deus, outros caem porque também estão nas suas caminhadas, na sua caminhada de fé e que por vezes vão falhar, assim como nós, né? Então, para a introdução, diria isso, né? É. E nós corremos esse risco, como você comentou, quando nós gastamos ali tempo olhando para o outro, né, para as falhas do outro, de querer talvez classificar pecados, né? De repente olhar para mim e ver o meu pecado, olhar para o pecado ali do meu irmão e tentar dizer se aquele pecado foi pior ou algo nesse Mais sentido, grave, né? mais grave, mas e um ponto importante, a gente sempre tem falado disso, como é importante nós sondarmos, analisarmos o nosso coração. Eu não consigo conhecer ali o coração do meu irmão, que de repente eu vi ali em alguma falha, né? Eu posso conhecer o meu coração, né? Eu posso ter esse processo de escrutinar o coração, mas o que eu tô vendo ali do outro, às vezes é algo
é algo exterior, né? Eu não consigo, de fato, entender ali suas motivações. Então, nós caímos também nesse perigo de querermos classificar pecados, né? De repente, querer considerar um pecado do meu irmão como mais grave do que o meu pecado, né? Ou algo nesse sentido. E, além disso, Só para mim não perder esse ponto aí que você estava falando, é interessante, né? Porque nós só conseguimos olhar claramente para dentro de nós não conseguimos olhar claramente para dentro do outro, só o outro vai conseguir fazer isso. Então nós devemos ser honestos em olhar para nós mesmos, escrutinar o nosso coração, colocar ele na a balança da escritura, né? Então, eu e o meu pecado diante da escritura e então avaliar o meu coração. Nesse processo, o que eu posso fazer com o outro? Ajudá-lo a também avaliar o seu coração. Então, eu não posso apontar ali, e até posso, né, num processo ali discipulado, caminhando junto e ajudando o outro, ir lá e ajudá-lo. Olha, isso que você está fazendo está em desacordo com a Escritura. Mas eu não consigo ver as motivações do coração dele, porque só ele pode ver. Assim como também agora eu posso sondar e eu posso ver as motivações do meu próprio coração. Então, é preciso colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Não é que eu não possa ajudar a pessoa ao meu lado. Eu não posso enxergar o que está dentro do seu sim, coração, mas eu posso ajudá-lo a enxergar o seu próprio coração e nesse processo de conhecimento também ajudá-lo a crescer. Assim como eu sou chamado a olhar claramente para mim, colocar o meu pecado é, ali à mercê da avaliação da escritura e então caminhar para resolvê-lo, para resolver aquele problema, né? sim. E é, por vezes essas situações que nós nos deparamos, né, de ver alguém ali, algum irmão em algum pecado, e essas situações elas não devem nos incomodar no sentido de pensar se, será que eu estou sendo daquela forma, mas eu preciso, é mais importante, como a gente tem falado, examinar o meu próprio coração e entender de fato a minha condição espiritual e nesse processo também, como você comentou, quando houver a oportunidade de ajudar o meu irmão ali diante do pecado, né? O fato é que todos nós pecamos, né? Como você comentou logo no início, então não deve nos surpreender o fato de ver outro pecando, né? Assim como eu também eu peco ocasionalmente e como a gente vem comentando, o pecado ele continua fazendo parte da nossa natureza, né? Nós estamos caminhando aí no processo e o nosso anseio, o nosso desejo e expectativa é que nós possamos viver sem essa presença do pecado, né? Mas enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós iremos enfrentar o pecado, nós teremos que lidar com o pecado. Por vezes o pecado ele vai vencer essa guerra que há dentro de nós aí, mas o importante, né, diante disso é sondar nosso coração e esse pecado ele deve nos levar a essa mudança de vida, como a gente tem comentado nos últimos episódios, né? Então, O nosso coração ele é tão perigoso. Tava lembrando aqui de Davi, né? O rei Davi. Certa vez ele recebe uma visita e alguém começa a conversar com ele e começa a contar uma história, né? E essa história apontava o pecado de alguém. E Davi, o primeiro impulso que ele tem é dizer assim: quem é essa pessoa? Me diga quem é essa pessoa para que eu, como rei, possa puni-la. E aí a pessoa chega e diz assim: essa pessoa é você, né? E aí a gente vê no Salmo 51 que ele entende o que chega até ele entende que o problema era ele mesmo, o seu pecado, e então o Salmo 51 ele faz uma confissão diante de Deus e Senhor, eu pequei contra o Senhor e me ajuda a corrigir o meu pecado. Ele vai lá, faz aquela confissão, se arrepende do seu pecado e então corrige, né, e muda a rota de sua vida, né? Então, o exemplo que eu quero trazer aqui, porque às vezes isso acontece conosco, né? Nós somos claramente assim, fulano ciclano né? Mas geralmente tem muita dificuldade de olhar e escrutinar o nosso próprio coração e fazer essa avaliação correta, dizer assim, eu pequei, né? Geralmente a gente quer sempre apontar o outro, né? Desde Gênesis capítulo 3, quando Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente e tal, então a gente faz isso muito
a gente é expert em fazer isso, né? Então, Sim. nós somos chamados a olhar para dentro de nós mesmos. É. E trazendo um pouco da pergunta, né, que é esse medo de estar sendo hipócrita, o autor aqui no livro ele traz algumas maneiras pelas quais nós podemos analisar nesse sentido, né? O primeiro ponto que ele traz é primeiro os santos eles negam a si mesmos, né? Então nós devemos olhar para nós, né? E de repente nesse medo de estarmos agindo como hipócritas, se eu estou negando a mim mesmo, né? Se eu tenho renunciado à confiança no meu próprio coração, e nesse sentido aqui também, Filipenses 3:3, Paulo vai falar aqui, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos o Deus no Espírito e não nos gloriamos em Cristo, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, né? Então, há em mim essa renúncia, esse negar a si mesmo, né? Isso está presente em mim? Se sim, isso já é um indício de que eu não estou agindo como um hipócrita, né? Então, eu não precisa haver tanta preocupação nesse aspecto. E o outro que o autor traz aqui, ele vai dizer que, segundo os santos, tem o verdadeiro ódio ao pecado, né? A gente tem comentado acerca disso, né? Sobre como nós continuamos pecando e isso nos gera um incômodo, e esse incômodo, ele faz parte, né? De todo cristão, né? De todo aquele que é nascido de novo, há esse incômodo, que leva a esse desejo de mudança, que nos leva a Cristo. Então, da mesma forma, né? Se eu quero sondar meu coração, entender se eu não estou sendo um hipócrita nesse sentido, é olhar também para como eu tenho lidado com o pecado, né? Como eu tenho enxergado o pecado, qual tem sido a minha postura diante do meu pecado, né? Então não a gente vê aqui que tudo isso envolve eu olhar para mim mesmo, né? Entender o meu coração, né? E não tanto no sentido de olhar para outras pessoas e aquilo me trazer alguma preocupação, né? E como eu comentei aqui, e que a gente vem falando, né? Todos nós pecamos, né? E isso não nos deve causar nenhuma surpresa, né? Mas o mais importante é como nós lidamos com o pecado, né? E tanto no sentido como eu lido com o meu pecado e como eu tenho agido diante do pecado do meu irmão também, né? Como se eu tenho feito algo para ajudá-lo, né? Se eu tenho, como é que eu posso dizer? Apontado o pecado, né, mas em amor nesse sentido, né, abrindo a escritura e orientando aquela pessoa, né? Então, esses são os parâmetros aí para nós respondermos a essa pergunta. A luta contra o pecado, ela é uma luta contra algo que humanamente é prazeroso. Sim, Então, a mortificação ali, eu estou mortificando algo que o meu corpo tem prazer em fazer. Então, isso requer de mim, de fato, uma resiliência, né? Uma firmeza, mas acima de tudo, algo que a gente sempre vem voltando, o nosso amor a Deus. sim, O meu amor a Deus, o meu amor a Jesus me faz mortificar o meu eu, me faz mortificar algo que humanamente, carnalmente me traz prazer. Então, quando eu faço isso, eu então vou fugindo dessas preocupações que eu porventura possa ter, né? Então, eu me aproximo do meu Deus. Quando eu me aproximo do meu Deus, eu me distancio de mim mesmo, das coisas que me trazem prazer, e então já que eu o amo, eu farei tudo que for preciso para abandonar e para matar essas coisas que o desagradam e me trazem prejuízos. E então, se eu sou honesto no processo, eu vou fazer tudo isso por amor a Deus e por obediência a Ele também. é isso. Eu não sei se você tem algo a acrescentar antes da gente É isso, finalizar. é isso. Então, que Deus abençoe. Se de repente esse episódio aqui, o que nós conversamos aqui, nós conseguimos te ajudar de alguma forma, abençoá-lo. Você pode também nos ajudar compartilhando com outras pessoas, de repente alguém que você conhece que tem enfrentado as mesmas dúvidas, né? Você pode ajudar também curtindo o vídeo, deixando um comentário. Se tiver alguma dúvida também que nós não comentamos aqui, algo sobre o que nós não falamos aqui, pode deixar aí nos comentários que nós vamos responder. E até o próximo episódio.